Os temas vão circular, é claro, em torno da grande partida que está por vir nesta próxima quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo decisivo para garantir uma das vagas à finalíssima da Copa do Brasil, título este que o Flamengo ainda não conseguiu conquistar desde 2019, após o ano histórico e os anos seguintes conquistando muitos títulos. Então, parte da torcida rubro-negra tem sim esse desejo, almeja a conquista da Copa do Brasil, e nós temos algumas boas notícias que saíram agora durante o dia e principalmente agora durante a noite, que é justamente reforços para essa partida, que são os retornos de Bruno Henrique e Gabigol. O Globo Esporte trouxe agora há pouco a notícia que eles treinaram com bola e são opção para o técnico Renato Gaúcho. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que, infelizmente, o Arrascaeta ainda segue de fora e vai sendo preparado para atuar contra o Atlético Mineiro. Mas notícia melhor que essa eu acho que não há, né? Principalmente visto o que aconteceu no último jogo, né, Rafael? E principalmente o que vem acontecendo com o Flamengo. A ausência do Bruno Henrique e do Gabigol é bem sentida. Apesar do momento do Gabigol não ser artilheiro, quando os dois jogam, parece que o entrosamento é o suficiente para o Gabigol dar uma de assistência para o nosso querido BH27. Excelente notícia, irmão. Cara, eu achei engraçado do jeito que você falou, né? Parecia até aquela piada de você quer a primeira notícia boa ou a ruim, né? Nunca dá para vir só notícia boa, mas eu achei uma notícia excelente. Excelente. O Vitor Gabriel não foi tão bem no último jogo, mas eu gostei disso aí que você destacou. É a volta da dupla Bruno Henrique e Gabigol. Eles são dois jogadores, isso é muito interessante, eles têm uma sinergia tão grande, eles se completam de uma maneira tão positiva que eles juntos, eles acabam tendo um valor muito maior. A gente viu no último jogo, né, o Gabigol saindo muito da área e não tinha ninguém para ocupar aquele espaço ali, seja para aproveitar os cruzamentos, seja para conseguir um chute. Em certos momentos, eu fiquei até angustiado vendo o jogo, o Gabigol até um pouco improdutivo pelo lado direito de ataque, porque não havia ninguém para agredir a área. Então, quando a gente fala na volta de Bruno Henrique e Gabigol, a gente fala de uma dupla que se complementa muito bem, e que quando joga separado parece não atingir o máximo desse potencial. Então, acho que o Flamengo só tem benefício com isso. E tem aquela história também, né? O time adversário, né? Tá vindo aí a dupla Bruno Henrique e Gabigol. As coisas mudam, cara. O respeito é outro. No último jogo, a gente jogou com Michael e Vitor Gabriel. Michael é um jogador rápido, insinuante e tal, mas não impõe aquele respeito, né? O Bruno Henrique, os caras sabem, se Bruno Henrique pisar na área é perigoso, cara. E acho uma coisa também, cara, para esse jogo, né? Esse jogo é uma decisão, cara, e são dois jogadores decisivos. Bruno Henrique gosta muito de jogo grande, faz gol em jogo grande, tem boas atuações em jogo grande. Gabigol, mesma coisa. Gabigol já decidiu uma Libertadores. Então, saber que... assim, o Flamengo vinha aparentemente numa descendente. O Flamengo não tá tão bem, essa que é a verdade, né? Mas eu acho que só da gente trazer esses dois caras, a gente ter conseguido recuperar essa dupla de ataque, mesmo sem a volta do Arrasca, mesmo o nosso momento não sendo o melhor, eu acho que a balança já volta a pesar de uma maneira mais significativa para o nosso lado de novo. Saiu agora há pouco, o Flamengo publicou nas suas redes sociais a seguinte notícia, tá, pessoal? Faz 22 minutos, na verdade. O atleta Pedro concluiu a artroscopia para reparo da lesão do menisco medial do joelho direito. É até difícil de falar se você não estiver lendo. Se for de cabeça, tu já se ferra. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star pelo Dr. Luiz Antônio Vieira e acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, dia 26. A fisioterapia será iniciada na quarta-feira, dia 27. Então a gente já torce pela pronta recuperação do Pedro por conta de... Cara, é até meio complicado você falar, mas eu acho que foram um pouco
omissos na situação do Pedro. Acho que não se colocaram de prontidão para uma avaliação um pouco mais justa e colocaram talvez a perder aí mais algumas semanas da temporada de Pedro, que é um jogador fundamental para a equipe. Mas agora é torcer pela pronta recuperação dele e esquecer esse fato, né? Na verdade, não esquecer, mas tentar superar esse fato, mais um fato que corrompe e corrói um pouco a trajetória rubro-negra rumo aí à nossa dinastia dentro do futebol brasileiro. Se as coisas não estão muito fáceis, e essa é apenas mais uma das grandes turbulências que a gente vai enfrentar durante esse trajeto aí. O triste, né, Rafael, é que a gente enfrenta essa turbulência de dentro do próprio Flamengo. Quando vem de fora, tu até entende, mas de dentro do Flamengo é que você começa a ficar um pouco temeroso, né, irmão? A crise vem toda do Flamengo. A crise é toda produzida por nós mesmos. Ainda que o Renato algumas vezes vá até as coletivas falar de jornalista, que o jornalista está falando isso e aquilo, o amadorismo do Flamengo tem produzido crises, cara. Na live de ontem foi muito bem explicada a situação, de maneira até exaustiva. Eu vou falar rapidinho o que eu acho. Muito preocupado com isso que aconteceu com o Pedro e ansioso pela resposta que o Flamengo vai dar. É muito importante. Você falou bem, Cleitinho, a gente tem que superar e não esquecer, porque isso não pode se repetir. O jogador teve que jogar lesionado. Eu não sei se ter jogado lesionado agravou a lesão dele, mas o fato é que, em algum momento, o Flamengo, o caríssimo departamento médico do Flamengo, se mostrou incompetente para diagnosticar uma lesão de joelho. Isso choca aos meus ouvidos, leigo. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, mas isso é chocante, até porque o Pedro já havia feito exames. Então, como é que funciona? Fez o exame de imagem, a imagem foi inconclusiva, ou a imagem pôde afastar a possibilidade de conclusão? Já se sabe isso ou não? Se a imagem é inconclusiva, aqui eu esqueci o nome. Se você lembra o nome do fisioterapeuta que esteve aqui ontem, Cleitinho? Ih, rapaz, eu puxo aqui agora para você. Tá, eu queria até dar o crédito, porque ele explicou muito bem, porque nós, leigos, nós imaginamos que o exame de imagem... Renato Benedito. Renato Benedito. E aí, o que um leigo acha, né? Que é cara crachá, né? Você vai pegar o resultado do exame de imagem, vai ter um ponto ali, você vai falar, esse ponto aqui é o problema. E ele falou muito sobre como a análise clínica é importante. O jogador está com dor, o jogador tem movimento, e o Pedro vinha sentindo isso, e o departamento médico do Flamengo me parece que liberou o jogador. Porque, assim, no nosso teatro do absurdo, pode ter acontecido mais de uma coisa. O jogador estava vetado pelo departamento médico, ou pelo menos a escalação dele tinha sido fortemente desencorajada pelo departamento médico? Eu acho que não. Para mim, se o Renato colocou, o jogador estava liberado. E aí a gente viu momentos do jogo, até o repórter da Globo percebeu isso, o Pedro um pouco incomodado, e faz uma massagem no joelho e spray. Quer dizer, o Pedro estava numa situação que aparentava lesão. Saiu uma notícia agora há pouco, principalmente sobre o Diego Ribas, que pode ser titular na vaga do Thiago Maia. E aí eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma opinião teoricamente formada, mas eu prefiro deixar você passar a sua primeiro para depois ver se você está pensando da mesma forma que eu, senão a gente vai trocando uma ideia aí e chega num senso comum. Segue o baile. Talvez não. Talvez nós não estejamos pensando da mesma forma. Vamos lá. E aí, considerando as opções que nós temos, né? A possibilidade do Diego de segundo volante, é isso mesmo? Diego de segundo. Saiu agora essa notícia, né? Meio campo com Arão, Diego e Andréas, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
Eu defendi muito aqui a saída do Diego Ribas e a entrada do Thiago Maia. Tá? O Thiago Maia conseguiu entrar em alguns jogos, eu lembro bem o jogo contra o Santos, alguns jogos depois da contusão, e ele me parecia plenamente recuperado. E eu fiquei até impressionado pela forma como ele voltou, dando pegada para o meio de campo, fazendo lançamentos longos. Teve um lançamento longo que ele fez, até acho que foi no jogo contra o Defensa e Justiça, ou contra o Olímpia, que ele entrou na Libertadores, que o Gabigol passa para o Vitinho. Fiquei muito impressionado com o retorno do Thiago Maia, ele retornou até além do que eu achava que ele poderia retornar, e aí eu fui um dos que defendi. Eu falei, não, esse cara tá pedindo passagem, precisa sair o Diego. Só que o Thiago Maia não confirmou essa boa impressão nos jogos seguintes. O Thiago Maia vem sendo um jogador até um pouco burocrático. Eu gosto muito do Thiago Maia, tá? Mas acho que ele vem sendo um jogador até burocrático. Ele não tem conseguido dar uma dinâmica para o time e ele não trouxe aquele poder de marcação que em alguns momentos ele trouxe. Em alguns momentos a gente falou isso, né, cara? Que o Thiago Maia poderia trazer um poder de marcação além daquilo que o Diego poderia oferecer. Pelas características do Diego, pela idade e tudo mais. E aí eu esperava o Thiago Maia chegando para ganhar a titularidade. Até que chegou o Andrés Pereira. E aí ele ocupou essa posição de segundo volante, entrou de maneira até muito rápida e aparentemente é o titular absoluto, a não ser que ele esteja substituindo o Arrascaeta um pouco mais à frente, quando a posição de segundo volante volta a ficar em aberto. Então, o que eu acho? Eu acho que depende muito do que o Renato está pensando. Por tudo que eu vi nos últimos jogos, apesar de gostar muito do Thiago Maia, gostar muito do Diego, o melhor segundo volante que nós temos é o Andréas. E ele parecia até vir numa evolução nessa posição de segundo volante. Só que aí nós passamos a ter um problema na do Arrascaeta, na posição daquele cara que fica centralizado um pouco mais à frente, né? A gente teria a opção do Vitinho, teria a opção do próprio Diego, apesar de eu achar que talvez já não seja mais a do Diego, né? O Diego há muitos anos não, mas há muito tempo vem jogando como volante. Não imagino o Renato escalando o Diego de volante. Então eu acho que a decisão, se o Diego joga ou não, passa pela conclusão que o Renato vai chegar sobre onde ele quer usar o Andrés Pereira. Se o Andrés Pereira vai jogar como segundo volante, eu acho muito difícil que o Diego jogue. Não acho impossível, mas acho muito difícil. Porque tem outro, o próprio Vitinho talvez consiga ser mais produtivo, apesar desse lance meio vagalume do Vitinho, às vezes entra meio desinteressado, mas talvez o Vitinho possa contribuir mais ali. Por outro lado, se o Renato entende que o Andrés Pereira deve se manter fazendo essa do Arrascaeta um pouco mais adiantado, eu não vejo problema no retorno do Diego, não. Acho até justo. E aí, se o Diego não conseguir se firmar novamente, aí podemos discutir se deve voltar o Thiago Maia. O João Gomes, eu não sei como é que tá da dengue, mas não parece ser um cara que tá aí na fila para entrar. Mas eu acho que passa por aí, Cleitinho. Passa por onde ele vai usar o Andrés Pereira. Não tem nada contra o Diego, não. Muita gente acha que eu tenho algo contra o Diego. Não tem nada contra ele. Eu até admiro muito o respeito que ele tem com o torcedor rubro-negro, com a instituição Flamengo. Mas eu não vejo condições do Diego estar a alto nível nesse momento e eu vou explicar o porquê. Primeiro que, para mim, o Thiago Maia realmente merece ir para o banco de reservas, não por ser o Thiago Maia, mas pelo momento que o Thiago Maia vive. Acho o Thiago Maia um jogador, mas depois da lesão ele nunca mais foi o mesmo, infelizmente. E eu acho que isso muito tem a ver com a carga de jogos que ele vem sendo submetido a jogar. Eu acho que fisicamente, ele, assim como os demais jogadores do elenco, que vem sofrendo muito com desgaste, mas eu não vou entrar nesse mérito e tudo mais, eu acho que o Thiago Maia não está preparado. E aí você fala,
eu talvez daria uma chance para o Diego. Eu não daria uma chance para o Diego, não nesse momento, não para esse jogo especificadamente. Porque se eu estou justificando o Thiago Maia mal fisicamente por conta de um retorno de uma lesão, o Diego também está um tempo sem jogar, retornando de uma lesão. É um jogador com uma característica de jogo que pode não ser tão interessante para o Flamengo. A gente viu o Fla-Flu, o quanto foi difícil o Diego conseguir, mesmo tendo a bola no pé. Todo o contra-ataque do Fluminense era um Deus nos acuda, ele não conseguia fazer uma recomposição de forma adequada, por muitas vezes ficava pelo caminho e não conseguia chegar para defender, ajudar na recomposição. E aí eu entraria no seguinte ponto. Para mim, não há outra opção. É Andrés Pereira de segundo volante com o Arão de primeiro volante. E por que eu estou dizendo isso? É muito fácil o Renato Gaúcho vir numa coletiva depois do jogo e ficar reclamando de desgaste, ficar reclamando do jogador que está lesionado e, principalmente, reclamar que estamos tendo que improvisar o Andrés Pereira. Você não precisa improvisar o Andrés Pereira, senhor. Você não precisa. Você pode colocar ele na função, então, que você entende que ele rende mais, na função que ele se sente confortável em jogar. Cleito, mas vai ter que colocar o Vitinho. O que você prefere? Thiago Maia não jogando bem. Diego Ribas não está voltando de uma lesão. A gente não tem a real noção do que vai acontecer com o Diego Ribas nesse jogo. E um Vitinho que você também sabe que é uma incógnita. E o Andrés Pereira jogando de meio e não jogando bem. O que você prefere? Colocar um jogador na sua posição para dar um rendimento adequado para ele e torcer para que um Vitinho jogue bem? Ou fazer com que o meio de campo todo fique perdido? Porque quando joga 3 volantes em tese, a gente já percebeu que o time não pisa na área, o time não consegue dominar o meio de campo, o time sofre com a desorganização, o time literalmente parece um bando em campo. Então, para mim, Cleito, mas você tá passando pano pro Vitinho, você gosta do Vitinho. Não, eu não queria nem o Vitinho no Flamengo, mas pensando na circunstância de um Flamengo melhor estruturado dentro de campo, eu usaria os jogadores dentro das suas características. E para botar o Vitinho no meio de campo, eu preciso colocar o Andréas de segundo? Meu amigo, Andréas vai jogar de segundo volante, vendo o jogo de frente e não ficando recebendo bola de costas para girar, tentar achar um jogo. Vamos explorar a característica do Andréas, porque o Andréas bem, ele pode potencializar outros jogadores a jogarem ainda melhor. Então eu não vejo outra opção a não ser colocando o Andréas de segundo volante e o Arão de primeiro, e que doa quem doer, Vitinho centralizado. Para mim, não há outra opção. É a matéria do Diogo Dantas, e aí a gente está aqui só para passar mesmo, que é justamente a fake news de que não existe nenhuma cláusula de que o Landim, se renovar, o Renato vai renovar. E alguns já dizem que, inclusive, o Flamengo já estaria pensando num outro técnico. Mas aí também é trabalhar na ideia da suposição, não temos as fontes, só vimos as informações da galera que cobre o Flamengo no dia a dia aí com o YouTube e tudo mais. Agora, um nome que eu particularmente começo a ficar assim mexido no coração, né, no sentimento, Rafael, é o André Vilas-Boas. Não só pela carreira dele, assim, acho que muita gente fala do Vojvoda também, tem saído alguns lugares que o Flamengo estaria monitorando o Vojvoda, mas não seria o meu nome. Não que eu não acho o trabalho dele bom, mas eu acho que ele ainda não teve um trabalho à altura de Flamengo, um trabalho que o credencia chegar no Flamengo. Não estou querendo desmerecer o Fortaleza, mas assim, a carreira, a trajetória dele para chegar aqui e segurar uma peteca que é o Flamengo, não é tão fácil. Então, eu iria de André Vilas-Boas. Para quem não sabe, André Vilas-Boas treinou o Olympique de Marseille, treinou o Zenit, Tottenham, Chelsea, Porto, Internacional. Então, assim, é um treinador com um repertório e um currículo um pouco mais agradável. E uma recente entrevista que ele deu ao Benjamin chamou a atenção, que ele fala que para você contratar ele, você tem que levar toda a sua comissão junto, que é composta por 8 pessoas. E aí ele traz médico, preparador físico, assistente, caramba, 4. E isso a gente tem um pingo, né, de noção do que um treinador trazer a sua comissão é um treinador
que deu resultado, que teve pelo menos um boom, que foi Jorge Jesus, quando eu trouxe toda a sua comissão. Então, assim, eu estou bem, à vontade de ter André Vilas-Boas como técnico do Flamengo. Não sei o que você pensa sobre isso, Rafael, mas acho que a gente até ignorou a boa notícia, que é o fato de que, sim, é uma fake news, pelo que parece dessa renovação automática do Renato Gaúcho, né? É pensar para frente agora, né? Eu nem sabia que ele tinha sido técnico da Inter de Milão. No início, ele treinou em 2008, 2009. Pouco tempo, pelo que parece. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa falando sobre isso. Não tem nem muita coisa não, cara. Tem muita coisa não. Se bobear, pode ter sido até categorias de base, porque faz muito tempo. Mas, aqui, times que ele treinou. Vou até dar uma olhada no Transfermarkt para ver um pouquinho mais. Cara, mas independente aí que você falou, né? Ele é um cara com um currículo extenso, né? Times de peso, Premier League e tal, mas como você falou, né, a questão do Renato, será que é verdade ou não? Será que o Renato tem essa cláusula de renovação automática? Cara, eu espero que ele não tenha. Mas eu acho, sinceramente, que nós estamos falando disso aqui, ó, de grana. Só a correção, ele foi observador na Inter e na primeira passagem do Chelsea também. E aí o primeiro clube que ele treina é o Académica OAF, que é a segunda divisão de Portugal. Depois ele vai para o Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Xangai, Singapura, sei lá. Não sei que time é esse, mas acho que era o time do Paulinho, e o Olympique de Marseille foi seu último trabalho. Pode continuar, desculpa interromper. Não. Foi uma boa. Mas ele era da comissão técnica, não era? Da Inter, então. Isso, ele era observador. Eu não sei o que eles chamam de observador, mas ele pode ter sido assistente, por exemplo. Entendeu? Legal. Então, assim, Renato Gaúcho, vamos supor que ele tenha uma cláusula... Assistente do Mourinho. Bom, se bem que a gente trouxe o assistente aí do Guardiola, vocês viram aí que deu problema. Porra, mas o assistente do Guardiola não tinha trabalhos como treinador, né, também. Sim, verdade. É só porque o nome do Mourinho veio, né, com um técnico vencedor e tal. Diz que ele tomou uma goleada esses dias, mas um técnico vencedor aí me chamou a atenção. Um time bem meia bomba, inclusive. Mas eu acho que o Vilas-Boas tem mais a oferecer que o Domi. Mas voltando a falar da questão da renovação automática, você sabe o que eu acho, Cleitinho? Eu não sei se tem, eu não li o contrato. Um repórter fala uma coisa, outro fala outra. Você sabe qual vai ser a diferença? É que se um repórter tiver certo, a gente vai ter que pagar multa rescisória. Se o outro repórter tiver certo, a gente não vai precisar pagar, ele vai embora no 0-0. Eu acho que é isso. Tem renovação automática? Então, beleza, o Landim ganhou, tem que respeitar o contrato. Beleza, Renato, tá aqui a sua renovação. Só que sua renovação. Olha outra cláusula do contrato, que fala de multa rescisória. Renovou? Beleza. Então vai na cláusula seguinte, a multa rescisória é tanto. Renato, tá aqui, por favor, parcela pra gente, por favor, dá um desconto e tal. Mas eu acho que a questão, independente dessa cláusula, não é essa cláusula que pode, eu acredito que nem essa cláusula que vai determinar qual é o nosso técnico pro ano que vem. Tá? Ele tem uma cláusula de renovação, não é uma cláusula de obrigatoriedade, que ele tem que treinar o Flamengo no ano de 22. Então, se tiver essa cláusula infeliz, que a gente, perca essa grana aí, pega esse 1 bilhão, fala, tem 1 bilhão, tem dinheiro pra caramba e tal. Tá, pega um pedaço desse 1 bilhão aí, dá pro Renato e manda ele embora. A panela de jogador no comando é que faz o time ser amarelão. Lembrando que Diego, Everton Ribeiro e Arão amarelaram na final de 2017. Sobre isso, cara, já que você falou de panela, eu fiz uma publicação hoje no meu Twitter que foi a seguinte: nada me justifica, Rafael, o time jogar no sábado, perder de 3-1, ganhar folga no domingo e treinar só no período da tarde na segunda-feira.
Eu sei que isso já acontece há um tempo. Eu sei que isso já acontece. É meio que pré-acordado entre os jogadores e comissão técnica. Eu entendo. Mas sabe quando você tem que fazer assim, ó, reunir... Tu tá num momento difícil, Rafael. Vamos supor. Tu faz ali o básico. Tu faz o básico no colégio. Vamos dar um exemplo de um colégio. Não sei se o exemplo vai caber. Tu tá no colégio, você tirou... Para você passar de ano, você tem que juntar 24 pontos até o final do ano. Tem que tirar, então, todo semestre, né? Você tira lá 6, 6, 6, 6. Tu é um aluno na média, mas você passou de ano na média. É a pontuação mínima que você podia fazer, você fez. Só que aí, no terceiro ali, você foi e tirou um 4, irmão. Aí você tem que lutar para tirar um 8, sabe? O que você vai fazer? Vai continuar estudando só à tarde? Não. Se você quer passar de ano direto, você tem que, às vezes, abdicar de um certo conforto e começar a dar um gás para conseguir tirar o seu 8, para você passar de ano com a nota mínima, mas pelo menos você vai se esforçar para conquistar aquilo. O Flamengo poderia pensar dessa forma, Rafael. Poderia começar a pensar desse sentido. Pô, estamos vindo aí de uns resultados, realmente o nosso desempenho não está sendo dos melhores agora. Vamos dar um gás agora, sabendo que tem uma Libertadores por vir, sabendo que está tendo aí uma semifinal decisiva de Copa do Brasil. O brasileiro está quase impossível, mas ainda dá para conseguir. O próximo confronto é um confronto direto contra o Atlético Mineiro, e isso pode ser um confronto muito importante. Então, assim, eu enxergo sendo um pouco mais imediatista. Eu acho que cabe também, bimestre, né? Bimestre. Eu acho que caberia ao Flamengo, aos jogadores do Flamengo que querem ter esse conforto, que para mim é uma zona de conforto, deve ser um acordo do tipo, a gente vai te entregar isso aqui e a gente quer isso aqui. Não está sendo entregue, irmão. Beleza, estão em 3 frentes, mas o desempenho já não é mais o mesmo. Então, tá na hora da gente pensar diferente. Tá na hora de vir treinar de manhã, treinar de tarde. Não estou dizendo que tem que ir para campo, não, Rafael. Treinar pesado de manhã, treinar pesado à tarde. É você fazer ali, às vezes, um videozinho, uma conversa com o elenco para apontar os detalhes. De lado você vai lá, faz um trabalho específico, ou você faz um regenerativo de manhã e faz um trabalho específico à tarde. Eu acho que está muito cômodo para os jogadores do Flamengo hoje essa situação, entendeu? E eu acho que era hora de dar um gás a mais visando os grandes títulos que estão por vir. Que a Conmebol, ela liberou 75% de público, galera, para a final, né, de Montevidéu, né? O governo liberou a capacidade. E aí vai ter, nessa segunda parte agora, vai ter uma reunião para determinar como é que vai ser o método de entrada dos torcedores no Uruguai, a questão da venda dos ingressos. Eu vi até uma notícia hoje, cara, que o Procon tava para olhar a questão dos preços abusivos nos aviões, nas companhias aéreas, porque aumentou pra cacete. Parece que o Procon ia ver isso, cara, para você ver o nível que chegou, o quão absurdo foi o aumento das tarifas, né, do preço das passagens. O fato é que agora está definido que cada clube terá direito a 9.375 ingressos e não mais 5.000, como acordado anteriormente. Então, cada clube, tanto Flamengo quanto Palmeiras, ganham cada um 4.375 ingressos para essa final. Agora, o ideal seria baixar o ingresso, né, Rafael? Mas o ingresso se mantém o mesmo, pelo visto. O preço parece que está fixado, né? $200, né? Dá praticamente um salário mínimo. Cara, é bom ver que o Uruguai conseguiu liberar um pouco mais, né? O ideal, obviamente, seria 100, mas eles têm a forma de conduzir a pandemia em relação a medidas de segurança. Mas, cara, eu fico feliz por quem está disposto aí, está disposto a coçar o bolso aí legal, e tem essa grana, né? Eu imagino que não sejam muitos, mas
que bom, cara, que mais gente vai poder ir, melhorar o espetáculo. Tivemos uma Libertadores do ano passado com pouquíssimo público, só de convidados. No momento até que seria mais coerente, talvez até não ter ninguém, mas foi um momento que estava fechado para todo mundo, e para a final da Libertadores pôde ter, mas eu fiquei feliz, cara, assim, mas a Conmebol deve ter ficado mais feliz ainda, né, porque cobrando 200 doletas no ingresso, você poder botar 75% de um estádio que deve ter, sei lá, seus 60 mil lugares por aí, se deram bem, né, cara, vão ganhar a grana. Você acha que vende 100%, Cleitinho? A esse preço? 100% dos 75%? Acho que não, mas vai chegar próximo. 100% não vai vender, não. Acho que não. Muito dinheiro, cara. Ainda mais nessa situação, eu sei que, pô, a oferta é oferta e demanda. Se tem oferta, vai ter demanda, mas não acho que vai vender tudo isso, não. Entendeu? Cara, eu tenho minhas dúvidas, assim. Você falou de demanda, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo nos jogos do Flamengo, cara. O Flamengo tá botando, sei lá, 20 mil ingressos, tá vendendo 8 mil, às vezes 6 mil, 10 mil. É um momento difícil, implica aos dois times que estão na final uma viagem muito cara, tá? Você até falou, eu nem sabia que o Procon tava vendo isso aí. Ele abriu uma investigação para ver esse negócio do preço das passagens aí. Se o preço não seria abusivo, né? Não era para ter sido tão abusivo. Provavelmente deve ter ocorrido uma série de denúncias, né? E aí meio que a galera vai ver. É no preço das passagens, tá, galera? Não é em ida para o Uruguai nem nada. É no preço das passagens. Entendeu? A notícia até saiu no site torcedores.com hoje aí, durante a tarde, e é isso.